Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita graça, muita força e que o amor seja perene em seu viver. Hoje, nosso tema aqui é a importância de Dom Pedro na independência do Brasil. O objetivo é compreender qual foi o papel que Dom Pedro realizou no contexto da independência do Brasil. Conforme a historiografia, Dom Pedro teve um papel fundamental no processo de emancipação política do país. Nesse sentido, como filho de Dom João, ocupou o cargo de príncipe regente antes da proclamação da República. Sua história revela que, mesmo sendo um período curto, enquanto governo provisório, Dom Pedro esteve diante de um conjunto de mudanças, de transformações, de alterações bastante complexa antes da proclamação da independência. Segundo Carvalho, Dom Pedro sempre esteve diretamente ligado ao processo que levou o Brasil a tornar-se uma nação, um país. Como nobre da linhagem dos Alcântaras, casado com a filha da casa de Habsburgo, sempre foi ligado à elite portuguesa e à cultura brasileira. Para Bezerra, após a volta de seu pai para Portugal por causa da Revolução Liberal do Porto, a história de Dom Pedro passa por um turbilhão de mudança. Nesse sentido, já casado com Maria Leopoldina, pai de 6 filhos, teve que assumir o Brasil como príncipe regente, nomeado em 22 de abril de 1821. A partir daí, o príncipe se liga entre a elite brasileira, que busca a separação, que busca a emancipação, e a elite portuguesa, que vai tentar recolonizar o país. Segundo Souza, nesse contexto foi estabelecido pela elite brasileira um novo partido, que teve a missão de agregar, de associar, de unir a elite brasileira. Sendo assim, o Partido Brasileiro estabeleceu uma exigência para Dom Pedro. Qual era? Que ele não retornasse a Portugal, mas que ficasse no Brasil. Para tanto, foi realizado um abaixo-assinado que exigia a permanência de Dom Pedro I no Brasil. A situação entre Portugal e Brasil era complexa, era difícil, e muita coisa não se encontrava nos eixos do processo. Com isso, apesar do apoio a Dom Pedro, Portugal e sua elite exigiam uma resposta ao pedido formal da corte portuguesa, que reivindicava o retorno do príncipe regente ao Brasil numa tentativa clara de recolonizar o país. Todavia, Dom Pedro, que nesse instante mantinha o controle político do território nacional ou do território brasileiro, não obedeceu à elite portuguesa. Assim, vai declarar em 9 de janeiro de 1822 que não retornaria a Portugal. Este dia ficou conhecido na história do Brasil como o Dia do Fico. Para o bem da nação, eu fico. Este fato marcou uma crise que já era aguda, ficou mais aguda ainda entre portugueses e brasileiros. Contudo, Dom Pedro vai tomar medidas cabíveis contra os opositores. Assim, demitiu todos os portugueses que formavam o Conselho de Ministros. Desse modo, Dom Pedro se mostrou com talento político e logo vai constituir um novo conselho formado por brasileiros e seus apoiadores. Em maio de 1822, os ministros brasileiros instituíram o chamado Cumpra-se. De acordo com tal medida, qualquer ordem vinda de Portugal só poderia ser cumprida e aprovada com a assinatura do príncipe regente.
reforçando o apoio a Dom Pedro e aos ministros. Assim, Dom Pedro foi declarado pelo ministério como defensor perpétuo do Brasil. Nesse processo complexo, marcado por dificuldades, por crises, por questões políticas, por questões econômicas, vai acontecer a emancipação política do Brasil. Dom Pedro sempre esteve do lado da elite brasileira. Assim, em junho de 1822, decidiu formar uma Assembleia Constituinte que deveria construir um conjunto de leis a serem aplicadas no chamado Brasil. Nesse sentido, Souza vai afirmar que tal medida colocava em evidência a diferença entre os interesses do Brasil e os interesses de Portugal, e o lado que Dom Pedro escolheu. Em agosto, o governo português enviou um novo decreto anulando as decisões tomadas pelo príncipe regente e exigindo seu imediato retorno. Enfim, Dom Pedro, mediado por José Bonifácio, representante da cultura, da elite, da nobreza brasileira, e sua esposa, vai colocar Dom Pedro entre o sim e o não. Neste momento, como é conhecido pela literatura didática, em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou o Brasil independente de Portugal, ou seja, ocorreu a emancipação política do Brasil. Criou-se um Estado, uma nação e um povo chamado de Brasil. É isso aí, dê um joinha e vamos que vamos.